Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim seu coração. Mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais uma vez. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Tudo que há dentro de mim necessita mais de ti, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Diga bem forte, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nos unimos com todos os santos, Senhor. Com todos os santos, Senhor. Numa mesma voz, numa mesma comunhão, no mesmo Espírito, Senhor. Servindo o mesmo Cristo, Senhor. Será que você pode levantar suas mãos? Vamos declarar essa canção. Se você quiser fechar os seus olhos e declarar, profetizar essa canção para todas as nações, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Declaramos essa noite, Jesus, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, Senhor. Araranguá se abala essa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Cristo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Mais uma vez, bem forte para encerrar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Faça o seu melhor para Ele. Dê a melhor salva de palmas para Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ato de redenção na cruz, Pai. Eu não sei se você sabe, querido, mas a lei dizia que se alguém devesse algo e não pudesse pagar, esse alguém se tornava escravo. Esse alguém se tornava propriedade. E a única pessoa que poderia resgatá-lo da mão do seu Senhor era um irmão mais próximo. E não importa se ele estava devendo 1000, o seu Senhor poderia cobrar o quanto ele quisesse. Por isso que eu entendo que o nosso irmão mais velho se entregou na cruz do Calvário para nos redimir e nos arrancar da escravidão do Egito. Não poderia ser ninguém, não poderia ser um primo, não poderia ser um grande amigo, teria que ser um irmão próximo. Teria que ser um parente próximo, alguém do nosso sangue. Por isso nós estamos aqui essa noite, nos reconciliando com a nossa eternidade. Não se trata de uma expectativa de um futuro, mas de uma consciência do eterno. A eternidade está dentro de você. Não estamos aqui para te dar uma esperança de um futuro, não, estamos aqui para que você tenha consciência da eternidade que está dentro de você, do Cristo eterno que está dentro de você. Por isso a palavra do Senhor diz que o nosso ministério é o ministério da reconciliação, é quando nós reconciliamos as pessoas com o seu eterno. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Existe um trono. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, Ele sorrindo me disse que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor, existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida
minha vida Ele governa. Declare isso, e a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim. Com os seus olhos enxergam. Os seus olhos só demonstram o que está dentro dele. E eu perguntei sobre os seus olhos, e ele sorrindo me disse que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Esse é o amor de Cristo sobre você. Existe um amor mais ciumento que a morte. Mais uma vez, existe um amor. Seja tocado, seja impactado pelo amor de Cristo. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. Deixa esse amor governar você. E a minha vida Ele governa. Se submeta ao governo do Senhor. E a minha vida Ele governa. Esse amor veio a mim. Com seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos, e ele sorrindo me disse: Seja invadido por esse amor. o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, Acende, Senhor. nunca apagará. Acende o fogo do nosso espírito, Senhor. Queremos que Deus nunca morre. Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Ontem, hoje, para sempre, Senhor. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Aleluia. Irmão, eu queria compartilhar hoje com vocês uma palavra que o Senhor, Ele me entregou numa conversa que eu estava tendo, num momento normal do dia.
eu estava conversando com um psicólogo e ele me falou sobre uma crise que tem afetado muitas famílias, pessoas, que tem tirado a vida, literalmente a vida de muitas pessoas. E ele estava falando comigo sobre a crise da fragmentação de identidade. Pessoas que, em detrimento de outras pessoas ou de situações, acabam perdendo as suas vontades, as suas opiniões, a sua essência, em prol de alguém. E nós estávamos falando sobre isso porque este psicólogo disse que o maior número de casos que ele recebe são de casais que o marido ou a esposa morre, e porque eles eram muito próximos, muito unidos, o viúvo ou a viúva não tem mais sentido para viver, porque a sua vida sempre foi em prol do outro, sempre foi para o outro. E nós precisamos compreender essa realidade à luz da Bíblia, porque a palavra do Senhor diz que quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne, nós somos uma só pessoa. Então, a palavra de Deus nos orienta falando que somos um só, mas existe a individualidade do ser humano, homem e mulher se tornando um só no espírito, mas nós homens temos uma condição, um pensamento, uma diferença, não só física, mas em outros aspectos diferentes da mulher. Há uma individualidade no ser humano, amém? E às vezes, por não compreender isso, nós nos tornamos dependentes do outro, e perdemos a nossa personalidade, a referência de nós mesmos, as nossas vontades, as nossas opiniões, o nosso estilo, os nossos sonhos. Quantos casos, ele disse assim, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, quantos casos? E ele me comentou o exemplo de um caso específico, onde a mulher comia no mesmo prato do marido, de tão juntos que eram. Se ele comesse, ela comia; se ele não comesse, ela não comia. E o marido morreu, e ela era uma mulher saudável. E depois que o marido morreu, ela entrou num estado vegetativo, numa depressão muito forte, porque ela perdeu o sentido da vida, não tinha mais personalidade, ela não tinha mais convicção de si mesma, não sabia quem era, o mundo acabou para ela. Ela dizia: o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais motivo para viver, porque a minha vida era viver para Ele, era para viver por Ele, para Ele. E era uma mulher cheia de saúde, e foi entrando nessa crise, nesse estado de fragmentação da identidade. Ela não tinha mais a identidade. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque sem perceber, nós entramos nessa condição, não só num relacionamento conjugal, mas num relacionamento com Deus, ofuscado pela religiosidade. Entramos muitas vezes dentro de um conceito religioso, dentro de uma bolha que se chama religião, e tudo aquilo que acontece fora dela já se tornou desconhecido. Eu só vivo para aquilo, e tudo aquilo que sai fora daquele contexto que eu vivo, eu desconheço.
E quando eu me frustro dentro deste lugar, quando eu me machuco dentro deste lugar, eu não sei mais quem eu sou, eu não tenho mais opinião, eu não tenho mais personalidade, não sei para onde ir, quem sou, onde vou, fiquei perdido. Carregamos inclusive um sentimento de culpa, de erro. Pessoas que se doaram demais, que fizeram demais, se envolveram demais, e por algum motivo foram excluídas, rejeitadas, e agora vivem dentro dessa condição sem saber quem são, sem um sentido para a sua vida. Irmão, a nossa referência é Cristo. Amém? O motivo da nossa vida, o nosso propósito é o céu. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Tudo aquilo que vivemos nesse lugar é para apontar, para glorificar, para exaltar o nome de Jesus. Tudo o que eu faço e desenvolvo, todos os dias que eu gasto na terra, é para um único motivo, para fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. Mas dentro deste lugar de fragmentação da identidade, aonde eu vou dissolvendo quem eu sou, o que eu penso, o que eu recebo da parte de Deus, por causa dos outros, por causa da religiosidade, eu vou perdendo isso, essa essência, essa compreensão, essa clareza de que o meu propósito é o Senhor, e eu vou fazendo para os outros, eu vou fazendo para a denominação, eu vou fazendo por causa da necessidade, eu vou fazendo para não entrar em discordância com ninguém, eu vou fazendo para manter a política da boa vizinhança, e eu vou perdendo, eu vou me desfazendo, eu vou me machucando, e quando eu me dou conta, eu não sei mais qual é o meu propósito. Eu entro num lugar de questionamento. Eu queria ler com você um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 21. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 21. Antes de eu começar a leitura, eu só quero explicar um pouco o contexto. Mas Abraão recebe do Senhor uma promessa de que ele seria pai de um menino. Ele já tinha a idade avançada, e isso, dentro da condição física, era impossível acontecer. Um homem já de quase 100 anos ter um filho. Sua mulher era estéril, Sara, não acreditava nessa possibilidade. Mas o Senhor havia liberado uma promessa. O Senhor tinha dito que ele seria pai, sim, de um menino. O Senhor tinha já prometido a ele essa condição. Sara, na tentativa de alguma maneira conseguir abreviar essa espera para que Abraão se alegrasse, ela pega a sua serva, Agar, a empregada. Agar, ela era uma serva egípcia, ela vivia como escrava, mas foi trazida do Egito para trabalhar na casa de Abraão e Sara. Uma escrava, uma pessoa que vive na condição de escravo naquela época, não era visto como ser humano. Ela comia se os seus senhores permitissem, ela dormia se os seus senhores permitissem. Ela não tinha opinião. As suas vontades não eram supridas.
Pelo contrário, um escravo precisava suprir a necessidade dos outros, sem que os outros se importassem como ele estava se sentindo. E no momento em que o escravo não tivesse mais o que oferecer, ele era colocado de lado como uma peça que não tinha mais uso, e era substituído por um outro escravo. Nenhum senhor, dono de escravo, tinha interesse em de alguma maneira tratar aquela doença se ele estivesse doente. Se o escravo estivesse doente, eles não investiam na vida do escravo para tratar a doença dele, para que ele fosse curado e voltasse. Não, eles apenas eram trocados, porque eles eram vistos como objetos. A partir do momento que eles não pudessem mais oferecer os seus serviços, não tinha mais necessidade de tê-los. Você está entendendo isso? Porque se ele não pode me dar o que ele foi feito para ser, para suprir as minhas necessidades, ele não me serve mais para nada do que ser deixado de lado. E eu pego o outro, então eu coloco no lugar dele. Essa era a condição de Agar, serva de Sara e de Abraão. Quando o Senhor promete um filho a ele, Sara, na tentativa de prorrogar essa promessa, de abreviar, quer dizer, de abreviar, de fazer com que fosse isso mais rápido, ela disse para Agar: você vai se deitar com Abraão, porque eu sou estéril, e você vai dar o filho da promessa a ele. E desse relacionamento nasce Ismael. Ela não perguntou se Agar gostaria de fazer isso. Isso nunca foi o sonho de Agar. A Bíblia não fala. Ela apenas fez porque era escrava. Ela se submeteu a isso porque ela estava na condição de escrava. Ela não tinha mais identidade. Ela não vivia mais por ela mesma. As suas vontades não são relatadas. Inclusive a história de Agar, ela é mencionada 2 vezes na Bíblia. Mas o que eu queria fazer com que você nessa noite prestasse atenção era como estava o coração dessa mulher. Porque ela tinha coração, ela tinha sentimentos, ela tinha vontades. Mas por causa da condição de escravo que ela vivia, ela perdeu a realidade da sua identidade, de quem ela era. E o que eu queria falar para você nessa noite é que muitas vezes nós entramos nessa condição de escravos, nos submetendo a fazer coisas que não estavam no nosso coração, para satisfazer a vontade dos outros, para suprir a necessidade de um momento. Deixamos a nossa identidade, aquilo que acreditamos, os princípios que temos e valores que temos, para satisfazer a vontade de alguém ou de alguma coisa. A religião tem a facilidade de colocar as pessoas nessa condição de escravos, exigindo delas o trabalho sem se interessar com o coração. E as pessoas se colocam na condição de escravas, fazendo coisas que nunca tiveram no coração o desejo de fazer, porque foram submetidas a isso pela religião. Se tornam pessoas sem identidade, sem propósito,
machucadas, frustradas. E quando essa pessoa não pode mais oferecer aquilo que a religião queria, ela é substituída como uma peça. Quantas pessoas eu tenho encontrado que foram feridas, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram sugadas no extremo, que fizeram tanto, que se doaram tanto, e no momento que mais precisavam, foram esquecidas. E deixa eu dizer para você, meu irmão, que eu não estou aqui para bater em ninguém, hein? Não estou aqui para expor a realidade de ninguém. Eu estou falando da religião em si. Não estou falando de Deus. Eu não estou falando das coisas do céu. Não estou falando da palavra que é viva. Não estou julgando isso, não estou questionando isso. Eu estou dizendo que o homem muitas vezes é capaz de fazer para suprir as suas próprias vontades. Homens que muitas vezes não têm uma compreensão clara dos propósitos de Deus, e na tentativa de querer fazer algo para promover a eternidade, acabam criando uma geração de pessoas machucadas e frustradas, que ao invés de viverem aquela liberdade que a palavra do Senhor diz, quando conhecerem a verdade, essa verdade vai libertar vocês. Pessoas conhecem uma verdade que as oprime, que as limitam, que colocam elas dentro desse quadrado chamado religião, e tudo aquilo que essa pessoa pensa em fazer fora deste lugar é pecado, é errado. Isso é rebeldia. E o texto então aqui diz que depois que Ismael nasce, logo mais à frente, Sara recebe no ventre o filho da promessa, Isaac. E quando ela então gera Isaac, ele nasce e tem Ismael, que foi o fruto do relacionamento de Abraão com Agar. Sara de alguma maneira começa a desenvolver um sentimento de ciúme, até porque o texto diz que Ismael acaçoava de Isaac. O irmão mais velho tirava Isaac para bobo. E quando Sara vê aquilo, ela diz: isso não pode ficar desse jeito. Então ela toma uma atitude. E eu quero ler com você aqui. Capítulo 21. A partir do versículo 8 diz o texto assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, da egípcia, o qual ela havia dado à luz a Abraão, caçoava de Isaac, ela disse para Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava, ele não será herdeiro com Isaac, o meu filho. Isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho, por causa de Ismael. Mas foi exatamente o que aconteceu. A partir do versículo 14 diz assim: se levantou, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, colocou ele nas costas de Agar, deu o menino nos braços dela e mandou ela embora. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, de uma árvore, e se afastou dele e foi se sentar de frente para ele, numa distância de um tiro de arco, porque ela dizia: assim eu não verei o menino morrer. E sentando ela em frente dele, levantou a voz e chorou. Pensa nessa situação. Uma mulher que durante a vida inteira serviu a casa de Abraão, Sara.
deu o seu corpo para gerar no seu ventre, sem planejar isso, um filho para Abraão. Depois que chega Isaac, que era o filho da promessa, já não tem mais motivo de Agar e Ismael estarem ali. Então diz que o pagamento do trabalho dela de uma vida inteira se dedicando à casa de Abraão e Sara foi um pão e um odre de água. Vamos fechar a conta por todos esses anos que você trabalhou conosco. Pega aqui um pão e um odre de água e vai embora. E o menino no braço. Ela saiu sem direção, diz o texto, errante pelo deserto. Errante é sem direção, sem saber para onde ir. Sem saber inclusive quem ela era, ela não tinha mais identidade. Irmão, quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, nós não queremos ser mais ninguém além de nós mesmos. Nós vivemos uma vida inteira querendo ser parecido com alguém, tendo por referência pessoas que são fluentes no mundo artístico, no mundo da moda, no mundo digital. Procuramos referências em todas as áreas para ser igual a alguém. Aquela empresa que deu certo, eu vou fazer igual. Aquela família que deu certo, eu vou fazer igual. Irmão, Deus tem um chamado específico para você. Deus tem algo que está direcionado para você e não é para outro, é para você. Aleluia, amém. A sua identidade é aquilo que te diferencia dos outros, é aquilo que te faz ser um indivíduo, é aquilo que te apresenta como alguém em meio a uma sociedade, é a sua identidade. Quando você perde isso, você não sabe mais para onde você vai andar, o que você vai fazer. Quantas pessoas estão por aí assim, errantes pelo caminho, porque foram tratadas como Agar, escravos que se doaram durante toda a sua vida, e quando não tinham mais o que oferecer, foram lançados fora. Quando o Senhor, Ele colocou dentro do meu coração, junto com a minha esposa, o desejo de começar um ministério, irmão, nós tínhamos todos os motivos e as justificativas que precisávamos ter para não acreditar mais na igreja. Estávamos tristes, machucados. Esse era o sentimento que carregava. Para que igreja? Não precisa de igreja. Eu não quero mais igreja. Não quero mais frequentar igreja. Não quero mais me envolver com igreja. Porque era uma defesa. Era de alguma maneira procurando criar uma defesa para não me machucar mais, para não me decepcionar mais. E é assim que muitos caminham hoje. Até de vez em quando participam, mas não querem envolvimento. Não é porque não tem o desejo no coração, é porque é uma atitude defensora, de não se machucar de novo. São pessoas que perderam a identidade. Porque por mais que as pessoas me decepcionem, eu sei que existe um Deus que nunca vai me decepcionar. E tudo que eu faço para um Deus que não me decepciona. Então se me param num lugar, Deus vai fazer eu fluir em outro. Porque o que eu faço é para o Senhor. E se a igreja fechar, os céus continuam abertos.
E se o decreto disser que é proibido entrar em igreja, eu posso entrar no meu quarto e fechar a porta, porque tudo que eu faço para o meu Deus. São coisas que não podem mais me parar. Pessoas, religião, porque eu sei que se eu tenho um chamado, foi Deus que me deu. E se Deus me deu, Ele vai prover todos os recursos que eu preciso para cumprir a vontade dEle, porque não é mais a minha, é a dEle. Pessoas ferem, pessoas machucam, mas Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus restaura. Você está aqui, meu irmão? Você está entendendo essas coisas? Irmão, durante a nossa vida com Deus, nós experimentamos momentos tão lindos de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele, de vida no secreto com Ele. E por algum motivo isso acabou e parou. Ele continua sendo o mesmo, desejando o mesmo, esperando as mesmas coisas. A culpa não é dele. Ele não erra, tudo que ele faz é perfeito. Aleluia. Então o que me fez parar? Não tem botão. O que me fez parar foram pessoas, foi a falta de identidade, a fragmentação daquilo que eu era. Porque por algum motivo eu tirei os olhos do Senhor e passei a olhar para as circunstâncias da terra. Porque se eu continuo olhando para o Senhor, por mais que exista diferença entre nós, essas diferenças não são capazes de nos paralisar, de nos fazer andar em lugares diferentes. As diferenças nos unem. Aleluia, irmão. Amém. Diz aqui que Agar, então, ela saiu, se sentou em frente daquele menino, do filho, levantou a voz e chorou. No versículo 17 diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino. O anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí aonde você está. Era como se o Senhor tivesse dito assim: Agar, eu estou cuidando de vocês. Por mais que você tenha vivido como escrava dos outros, a libertação eu já tinha dado a você. E agora essa condição em que você foi submetida de ser dispensada, com pão e um odre de água e um filho no colo, não é para que você se sinta rejeitada, não é porque você foi esquecida, é porque eu estou te levando de volta para o lugar que você deveria sempre continuar. A minha vontade. Você está entendendo isso, meu irmão? Tem situações que o Senhor permite nós viver, para que a gente saia da condição de escravo e volte a viver livre. Às vezes o Senhor permitiu você passar por condições que você não gostaria de ter passado, onde você se sentiu frustrado com alguém, se decepcionou com alguém. Mas o Senhor só permitiu você passar por essa condição para tirar você do lugar de escravo que você estava vivendo e para te fazer voltar ao lugar de liberdade em Cristo, para te lembrar que aquilo que o Senhor tem para você é seu, que você precisa continuar olhando para Ele, não para as pessoas, que você precisa continuar fazendo para Ele, não para o lugar que você estava.
e não para as pessoas que te submeteram a viver naquela condição. Amém, meu irmão? Em algumas traduções diz que Sara falou para Abraão assim, ó, põe fora essa serva junto com o filho dela. Põe fora. A crise da rejeição. Irmão, não existe nada pior para um ser humano do que ser rejeitado. Agar nunca pediu para se relacionar com Abraão. Mas a condição de escrava colocou ela naquele lugar. Não era um desejo próprio dela de ter um filho. Ela só estava cumprindo uma ordem do seu Senhor. Tudo que ela fez foi para agradar Sara. Coisa difícil para nós é saber administrar esse sentimento. Esse sentimento de rejeição. Por aquilo que as pessoas esperavam de nós e a gente não pôde oferecer. Fomos rejeitados. Sabe que muitas pessoas, elas não amam o seu coração. Elas amam o seu comportamento. Então, enquanto você mantém uma aparência que não mostra o seu coração, as pessoas estão do seu lado. Mas quando você deixa as aparências para expor o seu coração, as pessoas saem perto de você. Porque nunca amaram o seu coração e sempre o seu comportamento. Sabe por que eu digo isso, irmão? Porque nós precisamos olhar para o coração das pessoas. Sabe quando o Senhor disse para o profeta Samuel, quando ele foi ungir Davi? O Senhor disse assim: Samuel, eu não olho para a aparência como o homem olha. Eu olho para o coração. Então não é a estatura, não é porque ele parece ser um guerreiro que é ele. Porque eu não estou olhando para a aparência, para aquilo que é externo. Eu estou olhando para o coração, para aquilo que ninguém olha. Então, mais importante, meu irmão, diante de Deus, eu quero dizer isso para você. Mais importante do que aquilo que você tem nas suas mãos para oferecer, é o coração que você tem diante de Deus. Porque você pode fazer muita coisa para Deus e não estar com seu coração nele. A sua intenção, ela pode ser boa, mas a motivação, ela é errada. Você faz para Deus para ser visto pelos outros. Você faz para Deus para receber o elogio das pessoas. Então nunca foi para Deus. Sempre foi para você mesmo. Mas quando você reconhece com clareza a sua identidade em Cristo, eu sou filho, eu sou amado, a palavra do Senhor diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Sabe, irmão, quando você começa a compreender essa realidade, ninguém mais consegue paralisar você, ninguém mais consegue limitar você, ninguém mais consegue interromper na sua vida aquilo que Deus deseja fazer a partir de você. Ninguém mais, porque você sabe quem você é nele. Amém? Você é filho. Inclusive o inimigo não consegue mais ter acesso na sua vida, porque você já se posicionou diante de Deus. Quando nós olhamos para a vida desses grandes homens que mostram a palavra, que enfrentaram o que enfrentavam e nunca desistiam, porque sabiam quem eram, sabiam para onde estavam indo. Eles estavam dispostos a passar pelo que fosse para cumprir um propósito, porque receberam da parte de Deus e entenderam isso com clareza. As circunstâncias não conseguiam bagunçar aquilo que eles tinham recebido. Imagina Neemias, quando você ler o texto, o livro de Neemias,
diz que trabalhava como copeiro do rei, mas recebeu a notícia dos seus irmãos de que Jerusalém havia sido invadida, queimada, destruída, os seus muros tinham sido derrubados. Diz que ele sente do seu coração o desejo de reconstruir os muros da cidade. Agora você pensa, irmão, numa obra do tamanho dessa, um homem sentia no coração da parte de Deus que ele precisava fazer esse serviço. E diz que quando ele vai para fazer a reconstrução dos muros da cidade, os opositores se levantam, dizendo que ele não ia conseguir, que não ia dar certo, que ele era louco da cabeça. Se levantaram querendo tirar a vida dele. Mas ele tinha recebido do Senhor isso. Ele sabia quem ele era. Ninguém conseguia deturpar, atrapalhar a sua identidade. E ele completou a obra que o Senhor havia dito. Amém, meu irmão? Para que exemplo melhor do que Jesus? Ele sabia quem ele era. Ele dizia: olha, eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer aquilo que o Pai mandou. E eles apontavam, e eles perseguiam, e eles procuravam um motivo para tirar a vida dele. E ele nunca parou, e ele nunca desistiu, ele nunca retrocedeu, ele sempre avançou, sempre continuou, mesmo diante dos opositores, porque ele sabia quem ele era. Eu vim para que as obras do Pai sejam manifestas. Diz que ninguém tirou a minha vida, eu próprio dei. Nós, como Isaías diz, nós o víamos como coitado. Um homem que não tinha o que oferecer. Não víamos beleza nem formosura nele. Mas ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Esse era Jesus. E ele dizia assim: olha, em meu nome vocês vão fazer as coisas que eu faço, e coisas maiores ainda farão. Você está entendendo isso, meu irmão? Quando você toma posse disso, quando você assume isso, dizendo assim: isso aí é para mim, e ninguém vai tirar isso de mim, não tem quem possa parar você. Então sabe isso que causaram dentro do seu coração, esse sentimento que você carrega, isso que bloqueou você. Essa noite é uma noite de você ser curado. Essa noite é uma noite de você ser liberto disso. Você está aqui, meu irmão? Sabe, aquele desejo, aquele chamado que ardia no seu coração, de fazer para Deus, aquilo que ninguém impôs, aquilo que ninguém pediu, mas o próprio Senhor falou no seu espírito, e que por algum motivo você engavetou isso, porque você não acreditou mais. Pessoas interromperam isso na sua vida com atitudes. Você fragmentou sua identidade em detrimento de outros. Você deixou de lado aquilo que era seu, que Deus estava entregando para você, por causa de uma situação, por causa de pessoas, por causa de um momento difícil, ruim. O Senhor nessa noite quer trazer de volta. Ele quer tirar da gaveta e te colocar no colo de novo. Ele quer dizer: meu filho, eu te chamei. Meu filho, isso é para você. Não é para nem outro, isso é para você. Eu lembro um dia que um pastor pegou e perguntou para mim assim, pediu para mim, disse: pastor, eu queria que você pregasse. Eu não era pastor, desculpa. Eu nem pastor era. O pastor da igreja disse para mim assim: eu queria que você pregasse. Eu disse assim: mas eu? Tem tanta gente muito melhor do que eu.
com mais tempo de conversão, com mais entendimento. Pede para fulano, pede para Beltrano. Ele olhou para mim e ele disse: se Deus quisesse que outra pessoa ministrasse, pregasse, eu não estaria falando contigo agora. Então, se eu estou falando contigo agora, é porque Deus está pedindo isso para você e não para outro. Se fosse para outro, não seria você. Você está entendendo isso, meu irmão? Que aquilo que é seu é para você mesmo. Já está endereçado, já está com o seu nome. É para você. Mas pastor, tiraram isso de mim. Não deixaram eu desenvolver isso. Me proibiram de fazer. Me machucaram, disseram que eu não tinha condições, capacidade. Nessa noite o Senhor está tirando você desse lugar. O Senhor está dizendo nessa noite para você: eu estou devolvendo para você aquilo que um dia tiraram. Eu estou colocando remédio naquela ferida que um dia abriram dentro do seu coração. Nessa noite eu vou curar você. Eu vou colocar você de volta no propósito. E você vai fluir no meu espírito de novo. Você está aqui, meu irmão, você recebe isso. Não é por imposição, não é por obrigação, não é por necessidade, não é por habilidade, é por chamado, é por propósito, é pelo Espírito, é para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. O Senhor, Ele não trouxe você aqui por acaso. Ele não trouxe você por acaso. O Senhor trouxe aqui para despertar você, para despertar você, para te fazer lembrar que você tem uma identidade. E por mais que tentaram dissolvê-la, desmanchar, o Senhor está restaurando isso nessa noite. Ele está dizendo: não, é você, é com você, é para você. Sabe, não é tempo, irmão, de a gente chorar pelo odre vazio. Diz aqui que Agar, ela se sentou e chorou quando acabou a água. Ela disse assim: eu vou deixar meu filho aqui, eu vou ficar longe para que eu não veja ele morrer. Ele vai morrer, não tem mais água, está com sede, não tem mais. Ela estava chorando por causa de um odre vazio. Diz que quando ela chorou, que ela clamou, diz assim que o Senhor ouviu a voz. E quando ela abriu os olhos, tinha uma fonte de água na frente dela. Tem muita gente chorando pelo odre vazio e não consegue enxergar a fonte de água que está na frente. Não é mais tempo de chorar pela circunstância que fizeram você passar. Para de olhar para isso. Para de olhar para aquilo que te gerou dor. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para a fonte de águas vivas. Amém, meu irmão? O Senhor nessa noite quer matar a tua sede. Ele está dizendo assim: ei, chega de olhar para aquilo que te causou dor. Olha para quem te deu a cura. Olha para quem te deu a cura. Aleluia. O Senhor disse: eu vou estar contigo. Diz assim: ergue-te, levanta o rapaz, segura ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O Senhor tinha promessas para Ismael, mesmo tendo sido gerado naquelas circunstâncias, havia promessas para ele. O Senhor tem promessas para cada um de nós. E não importa a circunstância em que essas promessas foram geradas. Se foi na dor, havia propósito naquele lugar. Aquilo que um dia te machucou, o Senhor vai usar a mesma dor que Ele gerou em você, que essa situação gerou em você, Ele vai usar para curar outras pessoas.
Aquilo que um dia te feriu vai ser remédio para curar outros. Você está entendendo isso? Foi exatamente isso que eu falei para o Senhor. Eu disse: Senhor, eu não quero, Senhor. Eu não quero igreja, eu não quero me relacionar com igreja, eu não quero me envolver com igreja. Olha, Senhor, como está meu coração. Olha a minha esposa, como é que está, irmão. Nós estávamos vivendo um tempo muito difícil. Interiormente, no nosso coração, no nosso espírito, uma aflição. E o Senhor disse para mim: tudo aquilo que vocês viveram, tudo que vocês passaram, tudo que vocês sentiram, vai ser remédio para curar muitas vidas. Então, meu irmão, nosso trabalho aqui não é só de ministrar uma palavra, não é só de cantar um bom louvor, não é só preparar um ambiente bacana, não é abraçar, irmão. Pode, não pode agora, mas nós vamos abraçar quando puder. Mas é olhar para o seu coração, é saber que você tem coisas dentro de você, que Deus colocou dentro de você, é respeitar aquilo que você carrega, é entender que aquilo que você carrega pode contribuir para o reino de Deus. Não é olhar para as suas mãos e ver o que você pode oferecer para sanar uma necessidade. Não é as suas mãos, é o seu coração. Porque como está o seu coração, está o seu trabalho, está aquilo que você faz. Quantas pessoas estão machucadas, oprimidas, fazendo coisas em nome de Deus que não poderiam estar fazendo. Quantas pessoas estão com a sua casa destruída, perderam a sua casa, a sua família, mas estão com o microfone na mão, falando em nome de Deus. E a palavra do Senhor disse: aquele que não souber cuidar da sua própria casa, como cuidará da igreja de Cristo? Aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Mas eles estão lá com o microfone na mão, estão liberando o que sobre as pessoas? Ah, irmão, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos entender quem nós somos, como nós precisamos guardar essa nossa identidade, a nossa individualidade no Senhor. Fazemos para os outros, nos doamos para os outros, mas temos as nossas responsabilidades, as nossas vontades também. Nós temos também o nosso lugar em Deus. Sabe, irmão, não é esquecer de mim mesmo, não é lembrar de mim mesmo. A palavra do Senhor diz que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu não tenho cuidado de mim mesmo, irmão, da minha identidade no Senhor, como eu vou poder oferecer algo para alguém? Como pode um cego guiar outro cego? Então, Senhor, nessa noite quer curar corações. Amém, meu irmão? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu não sei como você chegou aqui, não sei seu histórico de vida, eu não sei quais foram as situações que você viveu, mas talvez você tenha se encaixado em alguma dessas que eu falei. Talvez você é alguém muito dependente de outro.
e você perdeu a sua própria identidade. E se essa pessoa um dia vier a faltar, você não sabe quem você é mais. E o Senhor talvez trouxe você aqui nessa noite para lembrar você que você nele pode todas as coisas, que você precisa olhar para Ele, que você precisa depender dEle, do Senhor. Talvez você é alguém que se doou tanto, fragmentou, diluiu a sua identidade. E por algum motivo você se decepcionou com aquilo que você havia se doado. Quando você mais precisou, o que te deram foi um pão e um odre de água. Trataram você com ingratidão. E o Senhor nessa noite trouxe você aqui para dizer para você: para de olhar para o odre vazio e olhe para a fonte de água viva. Tudo que você passou, tudo que você viveu, não define quem você é, mas aponta para aquilo que o Senhor deseja fazer. Tudo que você sentiu não define quem você é, mas aponta para aquilo que o Senhor quer fazer a partir de você. Os teus momentos de dores serão usados como remédios para curar outros. O Senhor não te decepciona, o Senhor não te frustra, o Senhor não te abandona. Tudo que você faz é para Ele. Fale com o Senhor nessa hora. Pai, me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele
Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Preste atenção no que eu vou ler aqui. Não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode ocorrer com as pessoas, porque a crise ela traz progresso. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as melhores invenções, os descobrimentos, as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo. Quem atribui à crise os seus fracassos, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é, na realidade, a crise da incompetência. Porque sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida vira uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Sabe quem escreveu isso? Albert Einstein, um dos maiores cientistas que já existiu. É na crise que se aflora o melhor de cada um. E essa crise que eu falei da fragmentação da identidade, ela não é para levar você a um lugar de vegetação, aonde você se torna um morto vivo, sem saber mais qual o sentido da vida. O Senhor nessa noite, Ele está tirando você desse lugar. Você que não tinha mais uma perspectiva de um futuro melhor, de uma vida melhor, de uma solução para a condição que você estava chorando pelo odre sem água e não estava enxergando na sua frente a fonte de água viva. O Senhor está fazendo nessa noite você abrir os teus olhos. Ele está lembrando você, e se você beber dessa fonte que você está vendo agora, você nunca mais terá sede. Essa fonte que jorra, ela vai fluir do seu interior. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você que hoje não enxergava a fonte, você será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque pessoas irão conhecer ao Senhor Jesus por causa da sua vida. Pessoas irão se entregar ao Senhor Jesus porque conhecerão Ele através de você. Não porque você deixou a sua identidade de lado, porque você entendeu quem você é nele. Porque você entendeu que nele você é mais do que vencedor. Amém, meu irmão? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, a vida dos meus irmãos. Quero pedir, Pai, nessa noite que o Senhor derrame, Pai, cura e libertação sobre nós. Que saiamos, Pai, deste lugar onde a nossa identidade foi diluída. E por algum motivo, Pai, nós esquecemos de nós mesmos. Nos perdemos no meio do caminho. O Senhor nessa noite nos acha. O Senhor nessa noite nos tira deste lugar que nós entramos, neste lugar de escuridão, neste lugar de derrota, de dor. E o Senhor nos faz assentar à mesa do banquete, Senhor. O Senhor nos traz, Pai, para pastos verdejantes, Senhor. O Senhor nos coloca num lugar de honra. Nos lembra que somos filhos, que somos amados, que somos cuidados por Ti. O Senhor nos lembra
que o Senhor um dia nos entregou algo, Pai. Algo, Senhor, naquele lugar secreto, naquele lugar, Pai, de intimidade, o Senhor liberou uma palavra sobre nós. E essa palavra estava esquecida no nosso espírito. Mas hoje, Pai, pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos traz a memória. E nos faz compreender, Pai, que ainda em Ti, Senhor, que em Ti nós vamos cumprir os Teus propósitos. Ninguém, Pai, ninguém poderá nos colocar na condição de escravo, porque o Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos tirou das garras, Pai, daqueles que nos oprimiam, e nos colocou, Pai, debaixo das Tuas asas, debaixo dos Teus cuidados. Então guarda, Pai, a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda, Pai, o nosso coração. Queremos fluir no Teu Espírito, queremos, Pai, transicionar no Teu reino com liberdade de Te adorar. Pai, sem nos importar com o que os outros vão achar, a maneira que nós nos comportamos, nos vestimos, isso não importa, porque o Senhor não olha para a nossa aparência, o Senhor olha para o nosso coração, Senhor. Então que o Senhor encontre verdade dentro de nós. Pai, que a Tua graça nos invada nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você recebe isso, se expresse